Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus num princípio que Jesus estava com seus discípulos e quis ensinar, né? Passou esse princípio e agora nós temos que meditar nisso e aplicar na nossa vida, né? Muitas vezes o princípio, ele nos confronta para depois nos transformar, né? Conforme a gente vai andando, conforme a gente vai meditando, a gente vai compreendendo a palavra de Deus, aquele princípio vai começar a transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se posicionar, a nossa maneira de agir, né? Ele muda toda a nossa história, né? Então vamos meditar aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Jesus disse assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então Jesus está falando sobre o julgamento e ele está falando algo tremendo que nós precisamos observar. Olha o que Jesus fala: não julguem para não ser julgado. Muitas vezes nós nos questionamos: por que todo mundo está nos julgando, né? Por que todo mundo nos critica? Por que todo mundo aponta nossos erros, nossas falhas? Olha um dos segredos aqui: não julguem para não ser julgado. Isso já não é fantástico se a gente aplicar? Se a gente começar a pensar, se eu julgar menos, serei também julgado menos. Porque assim como a pessoa que está sendo julgada, ela não gosta de ser julgada, nós também não gostamos. Mas olha que simplicidade que Jesus disse: vocês não devem julgar para não ser julgados. E aí ele vai mais profundo dizendo assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Então você julga fulano ali, situação ali, você julga aquele acontecimento e você não sabe como vai estar a sua vida daqui a um tempo e talvez você vai se deparar sendo julgado por aquele mesmo ato que você julgava, né? Glória a Deus que vamos amadurecendo, vamos crescendo, né? A vida vai nos ensinando, Jesus vai nos transformando, amém? E aqui essa palavra é nos transformar. Aí Jesus continua dizendo assim, ó: porque a medida que vocês usarem também será usada para medir. Aí ele fala assim: por que vocês reparam no cisco no olho do seu irmão e não vê a viga que está no seu próprio olho? Aí diz: hipócrita, tire primeiro a viga dos seus olhos para depois você conseguir ajudar o seu irmão, né? Tirar aquele cisco. Então olha que Jesus está falando: a mesma medida que a gente use, usarão para nós. Eu trabalho, né? No caso, eu trabalho com transporte, então estou direto com pessoas ali e vendo eles também nos seus ofícios, nos seus trabalhos, né? Muitos ali montadores, muitos transportadores, e eles andam muito, né? No cinto ali na calça com isso aqui, né? Isso aqui é chamado trena, né? Uma fita de medir. Então Jesus, ele estava me revelando essa palavra outro dia, falou: sabe, filho, você precisa jogar fora a sua trena, você tem que parar de medir os outros para você também não ser medido, né? Então é sobre esse princípio que eu queria aqui nos levar a este meditar. Eu queria meditar sobre isso, né? Olha só o título dessa mensagem: pequenas medidas fazem toda a diferença. Pequenas medidas, né, fazem toda a diferença. Então Jesus falou para a gente que a mesma medida que a gente for medir, nós seremos medidos, né? Se nós estamos medindo as pessoas, lembre-se que essa mesma trena que nós usamos para medir, para julgar, para acusar, para condenar, será a mesma medida que usarão contra as nossas vidas, né? Jesus quer nos ver livre deste julgamento, quer nos ver livre da crítica, né? Então Jesus falou para mim: jogue fora a sua trena, né? Claro que eu estou falando uma trena espiritual, né? Uma maneira da gente não julgar, da gente não condenar as pessoas. E para a gente trazer mais entendimento sobre essa palavra, vou te levar para outra passagem no livro de Lucas. Lucas aqui em capítulo 7 também. Jesus fala sobre isso. Jesus foi convidado aqui numa casa, né, de um fariseu. Olha só, Lucas capítulo 7, deixa eu ver a partir do versículo 36. Lucas 7, a partir do versículo 36. Jesus é levado a uma casa, convidado numa casa, num jantar, né? E diz que quando ele estava à mesa, né, ao saber que Jesus estava naquela mesa, se inclinou naquela mesa, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e o colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, aquele que tinha convidado Jesus, a ver isso, o fariseu, né? Então agora o fariseu vai pegar ali a sua trena, né? Vai pegar ali a sua fita de medir. E olha, agora esse fariseu vai começar a medir aquela situação, né?
esse fariseu vai começar a medir aquela situação. Então diz que enquanto Jesus estava na mesa, o fariseu estava na mesa, os convidados estavam à mesa, diz que Jesus estava olhando para o rosto daquele judeu, né, daquele fariseu, e embaixo os seus pés, né, noutra medida, noutro nível, estava uma mulher lavando os pés. Mas diz que aquela mulher, ela tinha um rótulo pela sociedade, uma pecadora, uma mulher que não deveria estar naquela festa, não deveria estar naquele banquete, e ela estava chorando aos pés de Jesus, ela estava com seus cabelos enxugando os pés de Jesus, com as suas lágrimas chorava e lavava os pés, e ainda pegou um perfume caro e ungiu Jesus. E diz que o dono dessa festa aqui, o fariseu, né, ele olhou e julgou. Agora ele julga Jesus e julgou aquela situação, julgou aquela mulher, pegou a fita de medir e julgou, dizendo o seguinte: se Jesus fosse um profeta, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa e não deixaria ser tocado. Então olha o julgamento deste homem. Ele julgou Jesus, ele falou: olha, se Jesus fosse um profeta, ele não permitiria aquela mulher tocar nele, né? E aí, porque essa mulher, mediu a mulher, essa mulher é uma pecadora, né? E agora Jesus, que sabe todas as coisas, ele sabe, né? Ele olha assim e agora ele fala assim: olha, com a medida que você está medindo, você será medido. Ou seja, você tem condição de julgar os outros, então se prepare para ser julgado. Olha o que Jesus falou para ele, muito bem. Então Jesus fala o seguinte: o que parece? Aí Jesus vai contar uma parábola, vai contar uma história para tentar fazer aquele fariseu entender que ele não deveria mais usar essa fita de medir. Aí Jesus fala assim, ó: certa pessoa, dois devedores, né, deveriam um 50 moedas de prata e outro 500 moedas de prata ao seu senhor. E o Senhor perdoou as dívidas de ambos. Qual você acha que vai ter mais amor para o Senhor? E aí o próprio fariseu julgou, né? Pegou lá, ele era bom para julgar os outros, também julgou aquela causa. Disse: olha, certeza que aquele que mais foi perdoado, mais vai amar o seu Senhor. Aí Jesus falou: você julgou direito, ou seja, a sua fita de medir foi certa. Agora vamos para a aplicação disso. Agora Jesus se vira para ele e diz: olha, sabe, eu vim na sua casa, você não lavou os meus pés. Olha, pois Jesus agora vai falar para ele. Ele mediu a mulher, agora Jesus vai medir ele. Olha a situação. Você está julgando que ela não deveria aqui, que ela é uma pecadora. Porém, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, não me deu água para lavar meus pés, não me saudou com um beijo enquanto ela não para de beijar meus pés, e também não ungiu minha cabeça com óleo. E ela pegou um frasco de alabastro e ungiu meus pés. Por isso eu te digo, a quem mais é perdoado, mais amor tem. Então Jesus estava falando: olha, ela me ama e por isso que ela faz isso, né? Você não entende, ele está falando, você não entende sobre o que é o amor. Sabe o que acontece? Quando a gente tem essa fita de medir, ela é ruim para as nossas vidas, porque a gente limita o amor de Deus. Essa fita também nos leva a limitar o amor de Deus. Aos olhos daquele fariseu, o amor de Deus não podia se estender para aquela pecadora. Aos olhos daquele fariseu, aquela mulher não poderia estar naquele banquete, ela não caberia naquela mesa. Você está entendendo? Que a gente mede certas coisas. Por exemplo, a religiosidade mede muitas coisas. A religiosidade às vezes mede o tamanho da saia ou da mini saia da pessoa, certo? Mede várias coisas, mas às vezes não sabe medir o que Tiago diz, que a gente tem que medir o tamanho da nossa língua. Isso é uma medida. Então o que Jesus está falando é que a gente tem que pegar essa trama e parar de medir, parar de julgar os outros, porque isso limita o amor de Deus. A Bíblia diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus está falando, o amor de Deus não tem limite. Não há limite para medir o amor de Jesus. Não há limite. Você entende isso? Deus amou o mundo de tal maneira. O que Jesus está falando: olha, o meu amor não tem limite, a minha graça não tem limite. Olha, Jesus está falando: eu vim na tua casa, ela recebeu perdão porque ela acreditou que ela precisa de um Salvador, que ela precisa ser perdoada. Porém, você não acredita. Você não acredita, você está se medindo como uma pessoa correta, uma pessoa santa, uma pessoa que não precisa do favor dela. Ou seja, Jesus contou aquela parábola para falar: você pensa que você só deve a Deus 50 moedas de prata, enquanto ela acredita que ela deve 500 moedas de prata.
O que Jesus está falando, não há como você pagar pela sua salvação, não há como você pagar pelo favor de Deus, não há como você pagar o que Jesus pagou por você. Então quando você reconhece isso, você para de medir e você começa agora a fazer que nessa mulher, adorar somente a Jesus. Para de olhar para os outros, para de achar que é melhor para os outros e começa a olhar para o favor de Jesus. Para finalizar essa palavra, vou te levar ainda a outra passagem. Lá em Mateus 21, Jesus contou outra parábola. Olha que parábola interessante. Quando Jesus conta a parábola, ele conta uma história para ela ficar dentro de nós, para a gente pensar naquilo, para depois a gente lembrar, para a gente aplicar no nosso dia a dia e falar, puxa, eu não estava entendendo, que eu também estava julgando e medindo. Mas olha aqui, essa parábola, Mateus 20, do versículo 1 ao versículo 16, nos conta a parábola da vinha. Diz que um senhor de uma terra saiu logo de manhã, 6 da manhã ele saiu, encontrou uns homens ali fora, falou, venha trabalhar para a minha vinha e eu te darei um denário, te darei uma recompensa, ou seja, um valor do teu trabalho pelo dia. É um denário. Um denário seria uma moeda para pagar a diária. Vou te dar um denário para você trabalhar. E aqueles homens correram para aquela vinha, trabalharam. Mas diz que depois, 9 da manhã, esse senhor saiu de novo, encontrou outro grupo sem nada para fazer, falou, venha trabalhar na minha vinha. E também colocou ele para trabalhar e falou, pagarei o que for justo. Depois, meio-dia, o senhor saiu, depois 3 da tarde e depois ainda 5 da tarde, 3 horários bem diferentes, né? 5 da tarde, 3 da tarde, meio-dia, e também falou, receberão um denário. Aí diz que no versículo 10, ele chamou lá os seus responsáveis, falou, chame todos os funcionários e comece pelo último ao primeiro a pagar. E aí colocou a turma e falou, olha, você que entrou 5 da tarde, está aqui o seu denário. Você que entrou aqui 3 da tarde, está aqui o seu denário. Aí o que entrou 6 da manhã falou, olha, se ele está recebendo um denário, eu vou receber 2, ou 3, ou 4, o que é isso? E quando ele viu que ele só recebeu um denário, ele começou a se queixar e começou a reclamar, né? E foi questionar o dono da vinha. E o dono da vinha disse, olha, você está me chamando de injusto, você também está me julgando, você também está me medindo, acaso o dinheiro não é meu e eu não dou a quem eu quiser? Sabe o que está revelando? A justiça de Deus. Ele está falando, você está me chamando de injusto? Jesus está falando, eu sou justo. Jesus está falando, olha, se eu te der a salvação, eu quero dar a salvação para isso também. Se você devia só 50 e outro devia 500, eu perdoei o de 500, também perdoei o de 50. Então Jesus está falando assim, não limite, ou seja, essa treina da religiosidade, ela nos leva a limitar o que Jesus quer fazer em tantas vidas. Ela nos leva a gente não enxergar a trave dos nossos olhos e reparar no cisco do olho do irmão. Né? A gente esquece da onde que Jesus nos resgatou, nos tirou. Então essa palavra que ela vem do reino, ela vem de Jesus, ela confronta a nossa religiosidade. Jesus estava confrontando a religiosidade desse fariseu, porque Jesus estava ali sujeito para perdoar aquela dívida daquele homem, como perdoar a dívida daquela mulher. Só que aquele fariseu não entendeu. Agora Jesus se abrange mais ainda, dizendo, olha, eu abençoo tanto aquele que chegou agora de final, andava tudo torto, andava tudo errado, mas eu chamei. Você entende que aqui nessa parábola foi o Senhor da vinha que chamou a cada um? Ele não chamou por causa do seu currículo, olha, esse aqui é o número 1, esse é o melhor, esse eu preciso da minha vinha, não, diz que é pura graça. O Senhor se levantou cedo, ele foi, falou, vem cá trabalhar na minha vinha, eu vou te recompensar. O denário é o quê? É o sustento diário. Deus nos dá o sustento diário, Deus nos alimenta diariamente. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã na nossa vida, então também se renova no irmão do lado, também se renova no irmão de lá. Você entende isso? Então que essa palavra venha nos revelar que a nossa fita métrica, que a nossa fita de medir, muitas vezes ela limita a graça de Deus. E Deus está falando, não limite o meu amor, não limite a minha graça, não limite a minha misericórdia, amém? Então vamos parar de medir. Quando você for medir, você pode encontrar a pessoa mais suja aos seus olhos, a pessoa mais incorreta. Meça ele com a graça, fala, o Senhor pode transformar, o Senhor quer transformar, o Senhor vai fazer dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então vamos parar de julgar as coisas pela aparência,
diferença e vamos olhar como Cristo olhou para cada pessoa. Ele olhou para a minha vida, Ele olhou para a sua vida com amor, com graça. Amém? Ele quer salvar a muitos. Essa é a vontade do Senhor. Não limite o amor, não limite a graça, não limite a sua justiça, não limite o seu poder. Amém? Pequenas medidas podem fazer toda a diferença. Entende que naquela casa, pequenas medidas fizeram toda a diferença? Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo. Imagina você de noite sendo parado por uma viatura, né? E a viatura ali, os oficiais, a rota, não sabe se você é bandido, não sabe se você é a pessoa mais honesta da terra, não sabe. Mas ele vai mandar você encostar, ele vai mandar você colocar as mãos na cabeça, ele vai mandar você identificar, ele vai mandar você não colocar a mão no bolso, certo? E é totalmente diferente de você abaixar a cabeça e falar sim senhor, do que você encarar ele com o nariz empinado, não é verdade? Uma pouca diferença. É uma pouca diferença. Tem pessoas que, por causa de uma pouca diferença, ela entra no orgulho e não vai para a humildade. E eu quero te dizer que Jesus, ele olha esses detalhes. Ele olhou para aquela mulher e falou, ela foi humilde. Ela foi para baixo da mesa e lavou meus pés. Enquanto este homem olhava para Jesus de cima para baixo, julgando Jesus. Ele não é um profeta. Não pode ser que ele seja um profeta. Você entende que uma pequena medida faz uma grande diferença? Então que a gente venha ser humilde, que a gente venha reconhecer, amém? Que Deus dá graça ao humilde, mas Ele se afasta de quem é orgulhoso, de quem é soberbo. Isso é uma medida, amém? Que a gente possa sim permitir Jesus tirar o cisco dos nossos olhos, que Ele possa tirar também toda a viga, toda a trave dos nossos olhos, e que a gente possa olhar para o perdido, que a gente possa olhar para o perdido com amor, com graça, amém? Glórias a Deus, toda a glória seja a Jesus, amém? Crer em Jesus faz toda a diferença, ou seja, uma pequena medida pode fazer toda a diferença. A Bíblia declara, aquele que crer será salvo. Apenas crer. Jesus falou que a fé ele comparou como um grão de mostarda. Uma coisinha tão pequena faz toda a diferença. Amém? Uma pequena palavra faz toda a diferença. Então vamos lembrar dessa palavra que o Espírito Santo te lembra. Amém? Eu me lembro porque eu estou sempre deparando com pessoas que andam com treino. Quando eu estou pegando um elevador ali de serviço e vejo um homem ali com isso aqui no cinto, eu falo, olha ali a treina, né? Então eu não posso julgar, para eu não ser julgado. E aí a gente vai estar em paz, vai estar tranquilo, a gente não vai se importar das pessoas também nos criticando, nos julgando, porque está errada esse julgamento, tá bom? Então, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda o seu favor. Vamos orar no nome do Senhor Jesus para pedir que essa uma pequena medida faça toda a diferença. Glória a Deus, que essa palavra entre no seu coração e que ela venha fazer você olhar para os perdidos com graça e com amor, e nunca mais julgar o seu irmão, se o seu irmão, aos seus olhos, ele não é santarrão, tá bom? Se o seu irmão, ele não te deu a paz do Senhor, tantas coisas, são picuinhas, são coisas pequenas, tá? Pare de julgar o próximo, porque as coisas não voltam. Depois pode ser você ali caído. Lembre-se daquela passagem também do bom samaritano. Enquanto o homem estava caído, derrubado ali, passou ali um fariseu, passou um levita, passou pessoas ali, não se importaram. Nariz muito de pé, né? Quem são aquelas pessoas caídas, pecadoras, né? Foi o que o fariseu estava olhando para aquela mulher, amém? Então que realmente essa passagem que Jesus ensinou, esse princípio, não julgueis para não ser julgado. A medida, né, que medir sereis medido. Então que a gente venha rejeitar esse tipo de medida e vamos somente aproveitar que Ele nos amou de tal maneira, que o amor dele está na nossa vida e que o amor dele não tem limite. Amém? A graça dele não tem limite, o poder dele não tem limite. Glória a Deus, Ele quer te abençoar porque Ele te ama. Ele não veio para te julgar, Ele não veio para te condenar. E Ele também não quer te ver você condenando, nem acusando ninguém, tá bom? Peça ao Senhor graça, peça ao Senhor amor. Jesus falou, se você primeiro tirar a viga dos seus olhos, Ele fala, não vai poder criticar o seu irmão. Fala, você vai poder ajudar o seu irmão. Jesus quer tirar para você poder ajudar teu próximo, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te damos toda a honra, toda a glória.
assim como naquele banquete, Senhor, aquela mulher estava, Senhor, aos teus pés, Senhor, estava ali reconhecendo que tu eras o Senhor da vida dela, e o Senhor declarou que como ela te amou, Senhor, como ela te amou por causa dos seus erros, das suas falhas, mais amor ela recebeu. O Senhor declarou: a quem muito é perdoado, mais ama, Senhor. Que a gente possa enxergar, Senhor, para a nossa sujeira, que a gente possa olhar para as nossas falhas, para os nossos erros, Senhor, e possa olhar, Senhor, para o teu amor, para a tua bondade, para a tua misericórdia, que quer nos ver limpo, que quer nos ver restaurado, que quer ver nos abençoado, Senhor, e que no nome do Senhor Jesus, a gente não venha ter, Senhor, o julgamento, Pai, que a gente não venha julgar mais as pessoas, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque quem julga é julgado, Senhor. Pai, queremos apenas olhar as pessoas e olhar com amor, olhar com graça, saber que o Senhor morreu naquela cruz por todos, que o Senhor quer amar a todos, que não existe ninguém mais justo que ninguém, que não existe ninguém mais santo que ninguém, mas existe um povo chamado por Ti, um povo comprado por Ti, um povo, Pai, que foi alcançado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Faz a gente enxergar com os Teus olhos, faz a gente enxergar com amor, Senhor, faz a gente ser um povo diferenciado, Senhor. Tira do nosso coração a crítica e o julgamento, Senhor, e que possamos ser um povo, Pai, que ama, Pai, porque o Senhor primeiro nos amou. Amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus.